O evangelho dos espíritos, o que é isso? Para começar, espíritos têm evangelho. Espírito fala. E quais são esses espíritos? Que espíritos são esses? Existem vários livros de afirmações de fé no mundo inteiro, onde se apresentam várias mensagens. Uma delas, mais conhecida, é o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, que nasceu com Allan Kardec, doutor em medicina, filósofo, e que aos estudos de manifestações sobrenaturais e paranormais na região da França, se dedicou ao longo de meses em estudar 3 jovens que tinham mensagens de espíritos. Esses espíritos vinham e falavam a essas jovens, e durante vários meses, esse homem chamado Hippolyte Léon Desinart Rivel fez uma investigação e nasceu uma filosofia, uma ideologia e uma afirmação de fé do espiritismo. Pouco tempo depois, um outro espírito chamado Verdade chegou para este homem e disse que tinha que mudar o seu nome de Hipólito para Allan Kardec. E então nasce o livro dos Espíritos. As desinências do espiritismo se alastraram por todo o mundo. Espíritos deram as mensagens que vieram a ser a base da investigação, que se afirmou como uma afirmação de fé em todo o mundo hoje. O Brasil se tornou o berço dessa afirmação de fé. Chico Xavier, há pouco tempo atrás, psicografava, recebia a orientação desses espíritos também, do próprio Allan Kardec. Era um evangelho ou um livro, o livro do Espírito, que era trazido aos corações. O livro do Mórmon, o livro de Mórmon também é um outro livro que foi trazido por um espírito, não agora por espíritos que morreram, mas por um anjo. À idade de 14 anos, Joseph Smith estava em Nova York e recebeu a visita do Pai e do Filho, de Deus, Pai e Jesus. E ao longo de alguns anos depois, à idade de 17 anos, se apresentou um grande anjo chamado Moroni. Moroni veio para recordar o seu pai, Mormon, que escreveu em placas de ouro, no século IV, uma revelação divina dos evangelhos. Com a indignação de Joseph Smith com relação às religiões, o anjo também reafirmou que não existia nenhuma denominação correta e que ele tinha que estabelecer a sua própria linha de fé. O livro dos Mormons é um livro do espírito angelical. O Alcorão, à idade de 40 anos, Maomé, retirado em uma montanha chamada Hira, recebe a visita do anjo Gabriel. Chega para ele e traz a revelação divina do coração de Alá. E o anjo Gabriel se apresenta com 600 asas em tudo que era lugar do seu corpo. Outro livro dos espíritos, de seres angelicais. A Bíblia, ela é um livro que fala de espíritos, mas não foi escrita por um anjo e nem por espíritos. A Bíblia, ela traz a resposta para todas essas revelações do evangelho que nós vivemos hoje, que nós chamamos o evangelho dos espíritos. Qual é a mensagem que os espíritos trouxeram? É a mensagem disposta a Allan Kardec, é a mensagem que foi colocada por Moroni, é a mensagem que está disposta no Alcorão, com a revelação de Gabriel. Qual é o evangelho dos espíritos? A Bíblia fala, dentro dela existe um evangelho dos espíritos. Serão os espíritos que morreram? Serão anjos? Que evangelho é esse? Para começar, a Bíblia Sagrada não foi escrita por anjos e nem por espíritos. A Bíblia diz que a Bíblia foi escrita por um só Espírito, e esse Espírito é santo.
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Abra a palavra de Deus e leia comigo em 2 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 20 ao 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Um anjo lhe revelou a Joseph Smith, um anjo lhe revelou a Maomé, espíritos lhe revelaram a Allan Kardec. A Bíblia Sagrada declara que o Espírito, que é o próprio Deus, inspirou homens naturais e normais, não a receberem apenas a mensagem, mas serem guiados a plasmar a mensagem com a sua linguagem, com a sua cultura, falando do mesmo Deus em épocas diferentes. Não é apenas a manifestação de espíritos, não, é do espíritos dos homens, mas é a manifestação divina do Espírito de Deus, em diferentes épocas, falando de um mesmo Deus. E este Deus tem um nome, o seu nome é Conselheiro, Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este Espírito vem deste Deus, que é Deus forte, e o nome dele é Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Demos um aplauso ao nome do Senhor por essa verdade. O que a Bíblia diz acerca deste Evangelho dos Espíritos? O que a palavra de Deus fala? A primeira delas nos diz que o primeiro ato de mencionar na Bíblia qualquer ação de Espírito foi o próprio Espírito de Deus. Em Gênesis capítulo de número 1, versículo 1 ao 2, leia comigo. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Bíblia fala do Espírito de Deus. A primeira menção de Espírito é o próprio Espírito de Deus, que é o próprio autor da Bíblia. Não um anjo, não um homem, mas o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus. A Bíblia Sagrada também nos diz que o ser humano tem um Espírito. A palavra de Deus nos fala em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz: então o Senhor Deus tomou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas fôlego, espírito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Nós podemos imaginar, porque o homem tem um espírito, esse espírito sai do corpo dele e ele volta para esta terra. Esse espírito sai do corpo dele e ele comunica com. Esse espírito sai da vida do homem e se encarna. É isso que a Bíblia diz. É esse o Evangelho que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus nos fala que um espírito do mal, o próprio Satanás, entrou dentro de um animal. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, leia comigo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9 diz: ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus cria o homem, coloca o Espírito nele, e Satanás em espírito entra dentro de um réptil. São espíritos. A Bíblia Sagrada diz que também anjos são espíritos, e Deus coloca um espírito anjo, um ser angelical, um espírito angelical, para guardar a entrada da árvore da vida e guardar a entrada do jardim. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis 3, 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Assim que a Bíblia Sagrada fala o Espírito de Deus, o Espírito do homem, o Espírito do mal, o Espírito angelical. Qual deles fala? Qual deles tem um evangelho? Qual é a mensagem? Porque se nós não entendermos a razão desta palavra, abraçamos o anjo Moroni, nos curvamos ao anjo Gabriel, investigamos os espíritos e as manifestações que existem no mundo, principalmente nessa semana de Halloween.
que é que a Bíblia nos diz? Desde o jardim do Éden, quando Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o espírito de vida. No âmbito do jardim, um espírito do mal, o próprio Satanás, que era antes um anjo, um querubim cheio de asas, entra dentro de uma serpente que tinha braços e pernas, e que foi amaldiçoada por Deus e perdeu os braços e as pernas, e passou a rastejar-se. Deus também guarda a entrada da árvore da vida, para que os homens, o homem e a mulher, não continuassem vivendo num estado de eternidade longe de Deus, para sempre, sem solução. E Deus coloca um espírito ministrador. A palavra de Deus nos fala sobre o espírito do homem. Digam comigo, o espírito do homem. Allan Kardec, ele nos fala que o espírito do homem foi a base da investigação dele. Espíritos de pessoas que morreram e que voltaram à terra e andavam. 3 jovens recebiam esses espíritos, e inúmeros espíritos com mensagens. Livros e livros foram escritos com a manifestação destes espíritos. O livro dos espíritos, com mensagens que vinham dos espíritos. Mas a Bíblia Sagrada nos fala, nessa tarde, nesta manhã e nessa noite, seja qual horário que você tiver a oportunidade de ver essa mensagem, qual é o evangelho que você vai ficar e qual é a verdade, qual é o espírito. E se um espírito prega, qual é? E se são espíritos, quais são? A Bíblia Sagrada nos diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 5 ao 6, nos responde: pois os vivos não sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. A Bíblia Sagrada nos diz que o espírito do homem se desvincula do espírito da terra, e não tem mais acesso a essa dimensão corpórea. Segundo outras afirmações de fé, o espírito volta, mas segundo a Bíblia, o espírito não volta e perde a memória. Segundo a Bíblia Sagrada nos diz em Isaías capítulo de número 8, verso de número 19 ao 20: quando vocês disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que te reiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Segundo a Bíblia Sagrada nos diz que nós não consultamos os mortos em favor dos vivos, porque os mortos não podem voltar. Mas se existe um evangelho de espírito, logo este espírito não é o do homem, porque o homem não pode voltar. Se existe um livro do Espírito, é o Espírito Santo, mas dentro desse livro só foi autorizado um espírito a falar deste evangelho. Os irmãos estão comigo? Em Deuteronômio capítulo de número 18, versículo de número 10 ao 12, leia conosco. E eu apenas iniciei e as horas já se foram. Diz: não permitam que se ache alguém no meio de vós que seja médium, que consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica estas coisas. Segundo a Bíblia Sagrada, Deus, Ele bloqueia a ação de consultar os que morreram, porque a palavra rotundamente declara que os que partiram não voltam. Mas os que partiram terão uma outra consciência, que não é deste mundo. Eles não têm mais acesso ao portal deste mundo, eles partiram. Os irmãos estão comigo? Olha o que diz no Salmo de número 78, versículo 39, leia. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7 diz: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. Logo, o Mark que está aqui, ele tem um espírito, o espírito está dentro do corpo dele. E quando o espírito sair do corpo dele, não voltará nessa terra.
segundo a Bíblia, ele não vai voltar nessa terra. É céu ou inferno, é vida com Deus ou sem Deus. Então, como se explica dos espíritos que estão neste dia falando ao mundo? Olha o que a palavra de Deus nos fala da manifestação de um espírito que morreu e trouxe. A Bíblia nos fala de uma necromante que acessou o mundo dos mortos, que invocou o nome de uma pessoa e essa pessoa voltou. Os irmãos estão comigo? Salmo 1 de Samuel, capítulo de número 28, versículo 7 diz: então Saul disse aos auxiliares: procurem uma mulher que invoque espírito para que eu a consulte. O rei Saul, primeiro rei do povo de Israel, é levantado e chega num momento em que Deus já não havia sobre ele o direcionamento por causa da postura dele. E Saul, num ato de desespero, se disfarça e vai buscar uma mulher que consultava mortos. E quando ele entra, ele chega para essa mulher disfarçada, conversa com essa mulher, na intenção de poder trazer de volta Samuel, que era o profeta naquela época que havia morrido. E ele chega para essa mulher, e a mulher que estava ali era uma mulher que consultava espíritos. E na hora que Saul se aproxima a essa mulher, ele pede a essa mulher para que ela consulte o espírito de Samuel. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, leia comigo. A mulher respondeu: então eu vejo um ser que sobe do chão. Ela invocou e o espírito veio do mundo dos mortos. E ele perguntou: qual é a aparência dele? Perguntou Saul. E disse ela: um ancião que veste um manto que está subindo. Saul então associou aquele espírito que não tinha cara de Samuel, que não tinha corpo de Samuel, que não era o jeito de Samuel, mas porque trazia um manto que lembrava o profeta Samuel, Saul batizou aquele espírito como Samuel. Ele entendeu que era Samuel. Eis um caso na Bíblia de manifestação de espírito, mas o espírito do morto, a Bíblia diz que não volta. Que espírito é esse que se manifestou? A palavra de Deus diz que a razão de Saul ter perdido o seu reinado foi essa consulta aos mortos. Porque para Deus é abominação, pois os espíritos não voltam e Deus é Deus de vivos. Quando você sai do seu corpo, você continua vivo, meu camarada, e vai viver uma vida com Deus ou uma vida sem Deus. A eternidade não acontece quando você morre, acontece em vida. Jesus, Ele é a vida eterna. Quem tem um filho tem a vida eterna, e quando você tem a vida eterna, você passou da morte para a vida. 1 Crônicas capítulo 10, verso de número 13 ao 14, leia comigo. Saul morreu desta forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar um médium em busca de orientação, e em vez de consultar ao Senhor, por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Os irmãos estão comigo? Os irmãos estão entendendo? Quais são estes espíritos então? Aquele espírito não era Samuel. Que espírito? Então a Bíblia fala que existem espíritos que são mensageiros. Os homens, as mulheres não são mensageiros. Seus espíritos não voltam. Mas existe um acesso neste mundo que não são o espírito dos mortos, mas outros espíritos. Que espíritos são esses? A Bíblia diz que um anjo veio e falou com Maomé e revelou os princípios do Alcorão. A Bíblia diz, perdoe-me, a história nos fala que Maomé recebeu a revelação principal do Alcorão por meio de Gabriel. O livro de Mórmon também nos mostra que a revelação dos escritos de Mórmon vieram até Joseph Smith pelo anjo Moroni. Mas o que é que a Bíblia diz? Leia comigo Gálatas capítulo 1, verso 8. A igreja leia, por favor. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um outro evangelho daquele que pregamos a vocês, seja considerado maldição. Aleluia. Então a palavra de Deus claramente ela fala que não existe nenhuma abertura
ao reino ou evangelho. Um evangelho que é vindo de anjos, contrário ao que está escrito, não é recebido como de parte do Senhor. Uma proclamação de um ser que morreu, que a Bíblia diz que não volta, e se diz que voltou, não vem de parte do Senhor. A palavra de Deus nos fala em 2 Coríntios capítulo de número 11, 14 ao 15. Leia comigo, a igreja. Os irmãos estão recebendo a palavra. E isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Existe um espírito. Este espírito se disfarça como um espírito bom, e ele não é o espírito do homem. A Bíblia chama de demônios. E os demônios se passam por espíritos bons para enganar. E existem ministros, pregadores e pastores movidos pelo espírito do mal, que não é um espírito do mal, que se diz ser espírito do bem, porque eles pregam um evangelho que é o evangelho desses espíritos e não o evangelho que é do Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Existe um evangelho que os espíritos do mal proclamam, que os demônios proclamam, e a igreja tem recebido este evangelho nesses últimos dias. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu pensei que o evangelho desses espíritos do mal, desses demônios, iam ser falados nas ruas, mas a Bíblia nos mostra que nos últimos dias ele seria proclamado dentro daqueles que professam uma comunidade de fé em Jesus Cristo, com doutrinas de demônios, com espíritos enganadores. E algumas pessoas perguntam: pastor, me dê um exemplo de um evangelho de um espírito do mal. Leia: todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne e procede de Deus, esse é o espírito de um anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Existem afirmações de fé que dizem que Jesus não é Deus. Toda afirmação de fé que declare que Jesus não é Deus não provém do coração do Pai. Toda afirmação de fé que declara que Jesus não se fez carne, que Ele não se fez carne, não habitou em nós, não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão comigo? Agora começa a mensagem que eu gostaria de pregar a toda a igreja. A Bíblia nos fala que existem espíritos que são os verdadeiros espíritos ministradores do serviço da palavra de Deus. E estes espíritos, além do Espírito Santo, a Bíblia diz que foram autorizados a pregar no seu momento. Aleluia. Estão preparados? Não são demônios, não são pessoas que morreram, não é o Espírito Santo, mas existem espíritos que Deus autorizou. E eu quero mostrar então o verdadeiro evangelho dos espíritos. Os irmãos estão comigo? A palavra de Deus nos fala que os espíritos que a Bíblia diz que são autorizados para pregar são os anjos. Aleluia, que proclamam que Jesus é Deus, que dizem que Ele é Senhor. Diz: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação. Hebreus capítulo 1 versículo 14. Deixa eu dizer para você, existem anjos do Senhor que estão falando na tua vida, guardando a tua vida, livrando a tua vida do mal, porque você é salvo em Jesus. Existem anjos de Deus que estão promovendo a que você encontre a salvação. Existem anjos de Deus que estão livrando, protegendo, a fim de que você encontre a verdade. Um anjo de Deus guiou você hoje a essa live, guiou você a este culto, guiou para você ouvir a verdade da salvação em Jesus. Durante os dias da sua vida, Deus dispensou verdadeiros espíritos, anjos de Deus, que querem conduzir você a que você se submeta ao evangelho da salvação. Os irmãos estão comigo? Então, quais são os evangelhos? Muitas vezes os anjos pregaram uma notícia boa. A primeira delas, que nos apresenta de uma maneira mais
sobressalente está em Lucas capítulo 2, versículo de número 10. Leia comigo, a igreja. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, eu estou trazendo boas novas. Boas novas significa evangelho. Grande alegria para vocês que são para todo o mundo. Thomas, um anjo, disse: eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. O evangelho é uma boa notícia. E olha o que ele diz: não é a revelação de uma pedra, não é o movimento de uma mesa, não são espíritos que voltam, mas a mensagem dos verdadeiros espíritos, que são os anjos que adoram o Senhor. É essa a verdade. Escutem bem, a primeira delas, em versículo de número 11 do capítulo 2 de Lucas. Veja: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador Jesus, que é o Cristo Messias, o Senhor. Os anjos que proclamam que Jesus é o Senhor são autorizados pela eternidade de gritar aos quatro cantos da terra: Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, Ele é o Messias de Israel. Dê um aplauso ao santo nome do Senhor. Esses espíritos que os anjos de Deus estão no Brasil, estão na América, estão na sua casa, estão nas ruas, em todo lugar há anjos de Deus, procurando que os homens se voltem para Deus, procurando que o povo reconheça Jesus como Messias, que confesse Jesus como seu Senhor e receba a salvação nele. Mas eles não têm a praticidade, a continuidade, a notoriedade da igreja na proclamação. A Bíblia Sagrada nos diz, em Mateus capítulo de número 28, versículos 5 ao 6, nos mostra o segundo ponto, em resumo, a tudo a que estes espíritos, os anjos proclamam, espíritos que confessam Jesus como Senhor. Leia comigo. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, Ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde Ele jazia. Você está dirigindo o seu carro e você ouve uma voz. Nesse momento de coronavírus, de tanto pânico, você ouve uma voz que diz: você não está só, Jesus está vivo, Ele está aqui. Não foi demônio que falou com você, nem foi um morto que voltou, foi um anjo do Senhor. Se você está em Cristo e tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo fala dentro de você, além dos anjos que falam e reforçam tudo aquilo que o próprio Deus falará ao seu coração. Quantos creem que estão sendo acompanhados, protegidos e guardados por anjos do Senhor? Levante a sua mão aos céus e diga: Senhor, muito obrigado pela tua proteção, pela tua graça e pelo teu favor. Só que os anjos, eles são dispensados a guardar os que confessam Jesus como Senhor, ou eles são dispensados a guiar aqueles que um dia vão conhecer a salvação, ou eles são guardados e dispensados aqueles que vivem a salvação. E eu, pastor, que não creio em Deus, aleluia, tem anjos preparados para a celebração de uma grande festa. A Bíblia Sagrada diz: quando um pecador se arrepende e confessa Jesus como seu Senhor, estes anjos, antes de entrar em ação, celebram em grande festa no céu por um pecador que se arrependeu dos seus pecados. Dê um aplauso ao santo nome de Jesus. Mas estamos vivendo dias em que o evangelho precisa ser pregado, mas a igreja não quer pregar. Os cristãos estão preocupados em ganhar dinheiro. Suas prioridades são o seu bem-estar, não é mais Deus. No modo geral falo, são muito poucos os que querem orar, muito poucos os que querem buscar, muito poucos os que querem pagar o preço, com a desculpa de que o homem é falho, de que a igreja é ele mesmo. Não se detém em mais mínimo fazer uma visita no nome de Jesus. Para reuniões sociais, reuniões de lazer, este homem se reúne, mas para se desprenderem, abençoar e ser canal de bênção ao seu próximo, levando o evangelho, poucas vezes o faz, ou quase nunca. Deus, sabendo que a igreja dos últimos dias passaria por esta frieza, Deus, Ele traz um alerta no livro de Apocalipse, e Ele diz: a igreja tem a chance de pregar o evangelho.
144 mil das tribos de Israel terão a chance de pregar o Evangelho. As duas testemunhas no tempo da tribulação terão a chance de pregar o Evangelho. Mas eu ainda continuo chamando os anjos. Aleluia. Aleluia. E vai chegar um momento que os céus vão se abrir. E eu não sei como isso vai acontecer, mas a Bíblia Sagrada diz que a voz desses espíritos vai proclamar o Evangelho que a igreja proclama em vida na terra. Ele vai reforçar esta proclamação em Apocalipse capítulo de número 14, versículo de número 6, leia comigo. Fique de pé, nós estamos caminhando para terminar. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o Evangelho eterno. Um anjo vai voar com o Evangelho na mão. E não é o de Moroni, não é o de Gabriel, aleluia, não é dos que morreram, não. É o Evangelho escrito pelo Espírito Santo, estará na mão do anjo. E não será um só anjo, serão 3. E o primeiro anjo estará voando. Oh, eu sinto a presença de Deus. E ele vai proclamar desta maneira: escute o Evangelho dos Espíritos. Temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo anjo voou. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 8 diz: o segundo anjo seguiu exclamando: caiu a grande Babilônia, vai cair por terra, que deu de beber às nações do vinho da ira da sua prostituição. Ainda o terceiro anjo dirá, Apocalipse capítulo 14, verso 9, leia comigo e veja em tela grande. Um terceiro anjo, alertando a todos em voz alta, diz: escute o Evangelho dos Espíritos. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, aleluia, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas, atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. Para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum de dia e noite sem cessar. Vos apresento o Evangelho dos Espíritos, o Evangelho dos Anjos, que está dentro da Bíblia. Não é adoração a eles, é dizer: Jesus é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Se convertam, voltem para Ele, venham para Ele. O Evangelho, aleluia. Deus está falando com você. Nós não sabemos o que vai vir sobre as nações, nós não sabemos o que vai acontecer nesses últimos dias, não sabemos o que acontecerá neste mês de novembro. Levante as suas mãos e adore ao Cordeiro. Você não sabe se nós estamos nos últimos momentos de vida, você não sabe, mas anjos continuam pregando, proclamando na eternidade e nos últimos dias: temei a Deus, porquanto, e dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem é esta para a tua vida: Jesus é o Messias de Israel, Ele é o Senhor e o Salvador do mundo. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Temei-o, adorai-o, dai-lhe glória. Não tome a marca da besta, não tome a marca da besta. Seja fiel a Deus. Eu venho no poder do Espírito de Deus para dizer a você que me escuta, em nome de Jesus, o Evangelho dos verdadeiros Espíritos. Não tome a marca da besta, seja fiel a Deus, tema ao Senhor, adore-o, dai-lhe glória com a tua vida. Não Moroni, não Gabriel, não homens que morreram e voltaram, não voltam segundo a Bíblia. Outro evangelho não há a não ser este. E dentro deste livro há o Evangelho dos verdadeiros Espíritos, que é a proclamação que respalda, confirma e
amplifica nos corações dos homens a mensagem central da vida de Jesus. Os anjos disseram: adore ao Senhor, temei-o, dai-lhe glória. A glória não é homens, a glória não é você, a glória não é o teu trabalho, a glória não é o teu dinheiro, a glória não são os teus títulos, a glória não tem um bem-estar. A glória é de Deus, a glória é de Deus, e você foi chamado para dar glória a Ele. Vença a ansiedade, vença a depressão, vença tudo aquilo que vem para te tirar da presença de Deus. Você não foi feito para o seu bem-estar, você foi feito para a glória do Criador. O teu bem-estar, o teu descanso, a tua saúde e a tua prosperidade está nele e não no teu bolso. O verdadeiro evangelho dos Espíritos te está chamando. Os anjos do Senhor que assistem diante de Deus e proclamam que Jesus é o Senhor, a mensagem está vindo para você agora. Não são os mortos que morreram porque eles não voltam. Não são os anjos que proclamam outro evangelho, porque outro evangelho não há além deste que foi inspirado pelo Espírito Santo. A mensagem que os anjos proclamam ao teu coração é: rendei-lhe glória a Deus, temei-o, adorai-o, não tome a marca da besta, não se dobre ao sistema da besta, seja fiel a Deus. Dias de tribulações virão, dias negros poderão vir, mas o Senhor está conosco, a sua graça nos basta. Você que deseja entregar a sua vida ao Senhor, faça-o agora. Repita comigo esta oração, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu te confesso como meu único Senhor e Salvador. Senhor Jesus, lava-me com o teu sangue, limpa-me, eu abro meu coração para ti, Senhor. Entra no meu coração, Espírito Santo, e faz nele morada. Eu te prometo que de agora em diante eu te servirei todos os dias da minha vida até o fim. Se você fez esta oração, você entregou a sua vida a Jesus, busque uma igreja que te prepare para o arrebatamento. Deus está chamando você agora.